Então, perfeito. Então, nessa audiência na ação penal 504-6512, senhores presidente, retomando o seu depoimento, do depoimento do senhores presidente Luiz Inácio Lula Silva, para essa questão do triplex, só para finalizar então, deixar claro, o senhor decidiu que não iria ficar com esse triplex já na primeira visita que o senhor fez em fevereiro de 2014, foi isso? E foi isso e repetiu o que eu falei aqui 3 vezes. Nunca solicitei e nunca recebi apartamento. Eu imaginei, ou imagino que o Ministério Público, na hora que for falar, vai apresentar as provas. Certo. Ele deve ter pelo menos algum documento que prova o direito jurídico de propriedade para poder dizer que é meu apartamento. Perfeito. O senhor já declarou que o senhor já não quis ficar em fevereiro de 2014. Então aquela visita em agosto de 2014, só para entender, já não lhe dizia respeito, isso? A visita que sua esposa, Eu teria nem feito? sabia que tinha tido a visita, doutor. Não sabia. Tá bem. Não sei se eu tenho mulher, mas nem sempre elas. Certo. E ela também não lhe relatou em Nem seguida? sempre elas perguntam pra gente o que vão fazer. Tá. Mas ela também não lhe relatou em seguida? Ela 10 dias depois, 10 ou 15 dias depois, ela me relatou. Ah, relatou que teria avistado. Eu falei na outra pergunta que ela me relatou e que disse que não tinha gostado. Tá. Que não estava acontecendo nada. E nessa ocasião o senhor reiterou que não ficaria com o apartamento? Ela já sabia que eu não queria o apartamento. Tá. Perfeito. Eu não sei se o senhor percebeu que o apartamento foi comprado em nome da dona Marisa. Eu entendi. Tá? Vou retornar agora à primeira parte da acusação. O Ministério Público afirma na denúncia que o senhor teria conhecimento desse esquema criminoso que vitimou a Petrobras e vou lhe fazer algumas perguntas relativas a esse tema. Isso é relevante porque tem a relação com o próprio tema do triplex. O Ministério Público afirma que o triplex seria uma espécie de propina desse esquema que vitimou a Petrobras, certo? O Ministério Público descreve na primeira parte da denúncia um esquema criminoso que teria vitimado a Petrobras com ajuste fraudulento em licitação, pagamento de propina a agentes públicos, agentes políticos e partidos políticos. O Ministério Público Federal afirma que o senhor presidente tinha conhecimento desses crimes e que nesses crimes eram figura central os diretores da Petrobras. A fim de esclarecer, senhores presidentes, o senhor pode descrever como era o processo de nomeação do presidente e dos diretores da Petrobras? Doutor Moro, quando o Ministério Público levanta essa tese, no fundo, o Ministério Público está querendo discutir como é que se monta um governo nesse país. Aliás, o presidente Fernando Henrique Cardoso veio aqui e deu uma explicação. Eu espero que em outros processos o Ministério Público tenha aprendido uma lição. Quanto à pergunta específica, o senhor pode responder como era o processo de nomeação do presidente e diretores da Petrobras? Vou responder a pergunta, poderia repetir as palavras do Fernando Henrique Cardoso, poderia repetir de outros presidentes, mas vou dizer a minha. Veja, primeiro, quando você ganha uma eleição nesse país, você ganha, só houve um momento em que um presidente ganhou uma eleição sozinho, que foi o presidente Sarney em 1985, e depois todos os outros presidentes são obrigados a fazer aliança política. Sem aliança política, você não governa esse país e nem ganha eleição. Tá? Eu ganhei as eleições de 2002 com a base de partido que compunha a base eleitoral, que eu nem me lembro bem, e depois você tem que montar a sua maioria para você governar. E você, quando faz uma composição, primeiro os partidos participam do governo. Participam. Quem duvida disso vai ver agora que teve uma eleição na França, o presidente teve a maior votação que o presidente já teve na França, e se ele quiser governar, ele vai ter que construir uma aliança política. Senhor presidente, mas vamos tentar manter não, mas mais objetivos. Eu não quero ser rápido, eu quero ser conciso para que as pessoas que vejam saibam o que eu estou falando. Eu não quero meia verdade, eu quero a verdade inteira nesse processo. Eu não quero ilações. Então, veja, eu montei o governo, eu escolhi o primeiro escalão. O meu primeiro escalão tinha vários ministros que não eram sequer de partido políticos. Eu poderia citar o atual Meirelles, ministro da Fazenda do Temer, poderia citar o ministro Furlan, poderia citar o ministro Roberto Rodrigues, poderia citar o ministro Gilberto Gil, poderia citar o ministro Ciro Gomes, tantos quantos. E mostrei e montei a ministro com partidos aliados. Ora, o presidente escolhe o primeiro escalão e o presidente delega a quem de responsável, no caso do Brasil, sempre foi a Casa Civil, ou o gabinete institucional no tempo dos militares, o Golbery na época, monta o governo. Monta o segundo escalão, discute quem vai fazer tal cara, quem vai fazer tal coisa e tal. E, obviamente,
que essas pessoas vão discutindo com os partidos aliados e discutindo com as bancadas. Foi assim. E eu já disse em vários depoimentos que fiz. Tá? Os diretores da Petrobras, eles são indicados pelas bancadas e pelos partidos, de acordo com os ministros da área. Isso vai para o gabinete institucional, que faz uma investigação para saber se as pessoas têm algum compromisso, se são corruptos, se tem alguma passagem pela polícia. O GSI, ao detectar que não tem, passa para a Casa Civil comunica à presidência e isso é enviado ao Conselho de Administração, no caso da Petrobras, para indicar as pessoas. É assim que funciona. Parece que o senhor... E agora o Ministério Público poderia fazer um pique para ver como é que o Temer montou o governo dele. Certo. Me parece que o senhor já respondeu, mas para ficar claro então, era a Presidência da República que enviava e indicava o nome do presidente e dos diretores da Petrobras para o Conselho de Administração da empresa? O Presidente da República, depois de ouvido os partidos, as bancadas e os ministros, indicava ao Conselho da Petrobras que indicava as pessoas. A palavra final era da Presidência da República? A palavra final não. A indicação final era dos Conselhos da Petrobras. A indicação para o Conselho da Petrobras, a palavra final nessa indicação era da Presidência da República? Porque senão não precisava ter presidente. Perfeito. Isso envolvia não só os presidentes da Petrobras, mas também os diretores? Toda a diretoria da Petrobras. O senhor ex-presidente pode... E veja, doutor Moro, que coisa engraçada. Todos os diretores que eu indiquei passaram pelo crivo do GSI, foram os indicados. Não houve um voto contra do Conselho, não houve uma denúncia de nenhum trabalhador, não houve nenhuma denúncia da Polícia Federal, não houve nenhuma denúncia do Ministério Público, não houve nenhuma denúncia da imprensa. Isso aconteceu em 2003, 2004. Sabe, como eu não posso grampear ninguém e não tinha o CEF na minha vida, eu não podia saber. Certo. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da indicação do senhor Paulo Roberto Costa como diretor de abastecimento da Petrobras? Consta aqui nos autos que ele ingressou nessa posição em 14 de maio de 2004. Ele foi indicado do jeito que eu acabei de explicar. O senhor, o ex-presidente, se recorda das circunstâncias? Não, porque, doutor Moro, o presidente da República, ele não toma conta, sabe, de todos os cargos do governo. Nem é possível. Se um presidente da República tem confiança, e quando compõe o ministério, ele compõe com pessoa que ele confia, ele delega as pessoas. Tá? Quando você tem, num governo como eu tinha, um coordenador político que na época era o ministro Laudo, você tem um chefe da Casa Civil, você tem um presidente de partido que conversa com os outros partidos políticos. Quando você recebe a indicação, você não vai ficar perguntando, houve 2 reuniões, houve 3 reuniões, você vai saber se a pessoa é idônea ou não. Certo. O senhor Paulo se é de carreira e se tem competência para o cargo. O senhor Paulo Roberto Costa tinha o apoio político do Partido Progressista para a nomeação? Devia ter. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes políticos específicos do Partido Progressista? Quais agentes políticos do Partido Progressista? Não, quais agentes? O partido. O senhor se recorda dos agentes políticos específicos? Não. Há notícias que foram juntadas... Quando o senhor fala agente específico, o que quer dizer? O agente, o político do Partido Progressista. Não, tinha 50 e poucos deputados. Entendi. Há diversas notícias que foram juntadas aqui pelo Ministério Público no processo, que a pauta da Câmara dos Deputados estava trancada em abril de 2004, por obra da oposição e com apoio de partidos como o Partido Progressista, que estariam insatisfeitos pela falta de nomeação dos cargos prometidos. O senhor ex-presidente se recorda desse fato? Se ela esteve trancada nesse período, doutor Moro, eu não me recordo. Agora, eu duvido que seja por conta de pressão de indicação. Há uma informação também juntada em notícia pelo Ministério Público, que nessa época, abril de 2004, o senhor ex-presidente teria recebido diversos políticos em um churrasco na Granja do Torto e tomado um café da manhã com 35 dos 53 deputados do Partido Progressista. O senhor se recorda e pode confirmar essa afirmação? Eu não me recordo, mas eu fazia reunião sistemática com os líderes. Se a presidenta Dilma tivesse me seguido, não tinha tido impeachment. Consta também que a pauta do Congresso foi desobstruída após esses encontros pessoais.
O senhor ex-presidente se recorda e pode confirmar essa afirmação? O PP sozinho não teria condições de obstruir a pauta do Congresso. Ele não estava Era preciso que houvesse muito partido, e eu jantei com o PP, com o PMDB, com todos os partidos da base aliada, eu jantava. O senhor ex-presidente se recorda se o Partido Progressista deixou de participar dessa obstrução por conta de indicações de cargos nessa ocasião? Eu nem sabia que ele estava fazendo obstrução. Porque o meu líder, tanto o ministro, sabe, das relações políticas, das relações institucionais, quanto o líder do partido, poderia ter me comunicado. Presidente, eles estão fazendo obstrução. Não me comunicaram. O senhor ex-presidente se recorda se a nomeação, a indicação do Paulo Roberto Costa esteve envolvida nessa obstrução e nesses assuntos da reunião? Nisso. Não acredito nisso. Excelência, pela ordem, como eu disse, Vossa Excelência, a pergunta, Vossa Excelência trouxe um rol de perguntas que foram feitas anteriormente à audiência. Vossa Excelência repete a pergunta, sendo que já houve resposta. Então, se ele já disse que não sabia e nem houve obstrução, Vossa Excelência coloca como premissa da pergunta um assunto desnecessário. Certo, eu agradeço a consideração, doutor, mas as perguntas são relevantes. Que oportunidade para o seu cliente... Mas ele está esclarecendo, a questão é só de forma. Como, repito, Vossa Excelência trouxe as perguntas feitas anteriormente à audiência. Precisa adequá-las à dinâmica. Certo, doutor. Ficar registrado a sua observação, muito pertinente. Eu vou continuar fazendo as perguntas. O senhor ex-presidente conheceu o senhor Pedro Correia, ex-deputado federal? Olha, eu conheci a fama dele. Eu vou lhe contar uma fama dele, para quando fizer pergunta, saber do que eu estou falando. Uhum. O ex-governador Eduardo Campos era meu ministro. Ele dizia para mim o seguinte: olha, o Pedro Correia está na base do governo porque ele diz o seguinte: um político que usa terno branco, sapato branco e Ray-Ban verde não tem como ficar na oposição, quem quer que seja que esteja no governo. É por isso, eu não tinha relação com o senhor Pedro Correia. Quando o senhor respondeu a indagações a respeito naquela condição coercitiva, o senhor mencionou essa história do Ray-Ban branco e o senhor acrescentou ali: esse cidadão era pernambucano, eu tive o prazer de ver ele uma vez numa reunião de líderes dentro do Palácio Planalto para discutir as medidas provisórias de interesse do governo. Essa reunião seria, por acaso, nesse período, em abril de 2004? Deve ser, doutor, porque eu não me encontrava com esse cidadão. Ele não fazia parte das pessoas que eu tinha qualquer interesse de estar com ele. O senhor ex-presidente tem conhecimento se ele foi um dos parlamentares do Partido Progressista que pleiteava a indicação de Paulo Costa para a diretoria de abastecimento? Não. Não foi ou não sabia? Não sabia, e acho que quem foi a direção do partido. O senhor ex-presidente conheceu o ex-deputado federal José Janene? Não. O senhor sabe se o deputado federal Janene foi um dos parlamentares do Partido Progressista? Ele era líder do PP, certamente ele estava presente. O senhor se recorda se ele foi um dos parlamentares que pleiteava a indicação de Paulo Roberto Costa para a diretoria de abastecimento? Então eu vou repetir, ele era líder do partido. Se o partido pleiteou, ele devia saber. O senhor se recorda dele estar presente nessas reuniões que o senhor mencionou, na Granja do Torto? Ou não? Não, eu não tive o prazer de ter nenhuma reunião com o Janene. Uhum. O senhor confirma, então, que a nomeação do senhor Paulo Roberto Costa foi um pleito do Partido Progressista? Foi a informação que eu recebi. Como eu disse para o senhor, essas coisas são feitas entre o ministro da área, entre a bancada, entre os partidos, passa pelo ministro institucional, vai ao GSI, vai à Casa Civil e chega ao presidente da República para indicar ao Conselho. O senhor Paulo Roberto Costa foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Ele fez um acordo com o Supremo Tribunal Federal, devolveu cerca de 78 milhões que ele mantinha na Suíça. Ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de propinas em grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido Progressista. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. E desse esquema de divisão de propinas? O que eu disse, doutor Moro, numa pergunta anterior. Eu fiquei 8 anos na presidência. Uhum. Já fazem 14 anos, desde que eu fui eleito até agora. Essa coisa só veio à tona depois
do grampo da Lava Jato. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação de Renato de Souza Duque como diretor O de mesmo engenharia? jeito, o mesmo jeito. O Duque era um funcionário de carreira como Paulo Roberto de mais de 30 anos de empresa, sabe? Engenheiro da área competente, ninguém questionou, passou pela bancada talvez de mais partido do que o PT, mas também não é o caso porque não me informaram, passou pelo ministro da área institucional, passou pela Casa Civil, pelo GSI e foi indicado ao Conselho da Petrobras. Também contra ele não houve nenhuma denúncia de nenhum funcionário da Petrobras. E olha, doutor Moro, que se juntar todos os presidentes da República, desde que o Brasil foi descoberto, ninguém foi mais na Petrobras do que eu. E nunca ninguém levantou qualquer suspeita sobre Paulo Roberto, sobre Duque. Sabe? A imprensa nunca levantou. O senhor pode esclarecer essa afirmação do senhor? Ninguém foi mais na Petrobras do que o senhor? Porque eu depois que a Petrobras descobriu o pré-sal, eu vislumbrava, sabe, que esse país ia virar um país grande, soberano, que a gente ia pagar a dívida de 5 séculos de atraso na educação. Por isso é que nós fizemos a lei da partilha. O senhor acompanhava de perto os investimentos e os contratos? Não, a gente não acompanha de perto. O que acontece é o seguinte, você discute na Petrobras o plano estratégico, tá? O plano estratégico. Então você tinha discutido que investir tantos bilhões até 2020, que é tirar tantos milhões de barris de petróleo. Esse é o projeto estratégico. Certo. A execução dele e o desdobramento dessa estratégia é um problema da Petrobras. A nomeação do senhor Renato de Souza Duque tinha o apoio de algum partido? Por exemplo, do Partido dos Trabalhadores? Eu disse agora, pela informação que eu tenho, deve ter sido do PT e de outras pessoas. O senhor ex-presidente se recorda de quais agentes desses partidos específicos? Não. Não chega, doutor. Não chega para o presidente da República o nome, olha, o deputado falando de tal, o deputado... Não, chega a reivindicação, sabe, de que foi indicado. Passou pelo GSI, não tem denúncia de corrupção contra a pessoa, é uma pessoa idônea, essa pessoa é indicada. Entendi. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor José Dirceu de Oliveira e Silva? Pela imprensa tinha. Foi o senhor José Dirceu que apresentou o nome do senhor Renato Souza Duque para nomeação? Eu penso que não, porque o Zé Dirceu deve ter recebido, o Zé Dirceu era chefe da Casa Civil, sim, ele deve ter recebido do Congresso a ideia. O senhor Renato Souza Duque tinha alguma relação com o senhor João Vacari Neto? Não sei. O senhor ex-presidente não tem nenhum conhecimento de alguma relação entre os dois? Eu sei que tinha, porque na denúncia aparece que eles tinham... Não, na época dos fatos, né? Não. O senhor Renato Souza Porque, Duque... doutor Moro, um presidente da República, nos 8 anos que eu fiquei na presidência da República, a gente não tem reunião com a diretoria da Petrobras. Eu, em 8 anos, tive 2 momentos, quando descobrimos o pré-sal, para discutir o plano estratégico, e para decidir, sabe, que a gente não ia fazer leilão do pré-sal. Era até numa viagem que eu ia para a Argentina. Mas você não tem reunião específica com o diretor. Entendi. O senhor Renato Souza Duque foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas dele secretas foram bloqueadas com cerca de 20 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente esteve pessoalmente com o senhor Renato Duque alguma vez? Tive. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias? Eu tive uma vez no aeroporto de Congonhas, se não me falha a memória, porque tinha vários boatos no jornal de corrupção e de conta no exterior. Eu pedi para o Vacari, que eu não tinha amizade com o Duque, trazer o Duque para conversar. Isso foi aproximadamente quando? Não tenho ideia, doutor, não tenho ideia. Eu sei que foi numa gala em Congonhas, e a pergunta que eu fiz para o Duque foi simples. Tem matéria nos jornais, tem denúncia de que você tem dinheiro no exterior, que está pegando da Petrobras, para ter no exterior. Você tem conta no exterior? Eu falei, não tenho. Eu falei, acabou. Você não tem. Sabe, não mentiu para mim, mentiu para ele mesmo. Isso foi em 2014? Eu não lembro a época, doutor, não lembro a época. Sinceramente, se eu falar aqui uma data, eu estou mentindo. Foi depois que saíram essas notícias sobre contas no exterior, isso? Não, depois tinha muita denúncia de conta no exterior, de Paulo Roberto e de muita gente. Entendi. O senhor pode esclarecer por que o senhor procurou o senhor João Vacari para procurar o senhor Renato Duque? Porque o Vacari tinha mais relação de amizade com ele do que eu, que não tinha nenhuma. Tá?
O senhor tinha conhecimento, então, da relação de amizade entre os dois? Não sei se era relação de amizade. Eu liguei para o Vacari e falei, Vacari, você tem como pedir para o Duque vir numa reunião aqui? Ele falou, tenho. E levou o Duque lá. Foi isso. Salvo equívoco meu, senhores presidente, há pouco eu perguntei se o senhor conhecia, sabia se eles tinham alguma relação, o senhor falou que não. Então o senhor tinha conhecimento que eles tinham uma relação? Não. Eu pedi para o Vacari, o Vacari se ele tinha como trazer o Duque, ele disse que tinha. Resposta Isso não anterior, implica que ele tenha relação, implica que ele podia conhecer. Excelência, ele falou da resposta anterior, era da época em que, do governo. São momentos diferentes que Vossa Excelência parece estar se referindo. Eu estou dando oportunidade para ele esclarecer, porque aparentemente ele tinha falado uma coisa e falou outra agora. Mas estou fazendo esse registro que eram momentos diferentes. Eu só quero lembrar o seguinte, relação de amizade é uma coisa. Sei. E relação é outra. Eu vou sair daqui dizendo, olha, conheci o Dr. Moro, tenho relação com ele. Sei. Na verdade, não tenho. Entendi. Mas o senhor então não sabia na época que o senhor João Vacari tinha alguma relação com o senhor Renato Duque? Sabia ou não sabia? Eu sabia que ele tinha relação, não sabia que ele tinha relação de amizade. Uhum. E quando eu disse para ele chamar o Duque, é porque ele poderia ter o telefone do Duque que eu não tinha. E que tipo de relação que o senhor tinha conhecimento que eles tinham? Ah, não sei, doutor. Não sei. O Vacari está preso, pode perguntar para o Vacari. O Duque está preso, pode perguntar para o Duque. Porque o senhor procurou o Vacari para chegar ao Duque, pelo que o senhor disse. Então, assim... Porque eu sabia... Fiquei tranquilo para esclarecer ou não esclarecer? Não, tranquilo, então, doutor. A questão é saber, assim, por que o senhor fez isso? Procurou o Vacari para chegar ao Duque? O senhor tinha conhecimento de alguma relação porque o Vacari, porque o Vacari conhecia o Duque que eu não conhecia. Só isso. E isso o senhor tinha que conhecimento? Que tipo de relação que eles tinham, eu não sei. Tá, e o senhor, esse presidente, tinha conhecimento que o João Vacari conhecia... Tinha conhecimento, tinha conhecimento. Que tipo de conhecimento que o senhor tinha? Conhecimento que o Vacari conhecia o Duque. Só isso? Só isso. Subordinado do senhor Renato Duque, gerente da Petrobras Pedro Barusco, foi condenado por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Devolveu ele 204 milhões de propinas que ele tinha no exterior. Também ele falou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas dos grandes contratos, parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? E esse esquema de divisão de propinas? Quanto que ele devolveu? 204 milhões. Roubou muito, hein? Um ladrão assim deve ser tão esperto que só sabe se for delatado. Uhum. Mas o senhor eu não conheci, eu tive o prazer de não conhecer o Barosco. E o senhor tinha conhecimento desses crimes por ele praticados enquanto gerente da Petrobras? Não. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da nomeação do Nestor Cerveró como diretor internacional da Petrobras? Foi um pedido do PMDB. Pela imprensa eu já vi dizer agora, depois da eleição, de que foi o Delcídio, de que foi não sei quem. Na época, a informação que eu recebi era que o Cerveró era uma indicação do PMDB. O senhor saberia dizer de quais agentes políticos não sei, do PMDB? não sei. O Nestor Cunhat Cerveró foi condenado, preso por crime de corrupção e lavagem, fez um acordo homologado pelo Supremo, se comprometeu a devolver milhões de reais e dólares, que teria se apropriado em propinas. Também ele confessou que havia um esquema criminoso na Petrobras de cobrança de um percentual de propinas nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes praticados por Nestor Cerveró enquanto diretor da Petrobras? Não, nem tinha amizade com o Cerveró. Nestor Cunhat Cerveró deixou o cargo de diretor internacional da Petrobras em 3/3/2008. Sendo substituído por Jorge Luiz Elada. O senhor ex-presidente pode descrever as circunstâncias da substituição de Nestor Cunhat Cerveró por Jorge Luiz Elada como diretor internacional? Me parece que era uma reivindicação do PMDB. O senhor saberia explicar porque, segundo o senhor ex-presidente, também o Nestor Cerveró era do PMDB? Indicação? Era também. Eu não sei porque quis trocar, mas o que eu sei é que foi reivindicado para que o Zelada assumisse. Não sei se uma reivindicação do PMDB de Minas Gerais pressionando o PMDB nacional. Esse detalhe o presidente não decide. O Nestor Cerveró declarou em juízo que foi substituído para atender a indicação política do PMDB da Câmara.
O ex-deputado Eduardo Cunha confirmou em juízo que Jorge Luiz Zelada teria sido uma indicação do PMDB de Minas Gerais. O senhor ex-presidente tinha conhecimento desse fato? Não, ele deve saber mais do que eu. Ele era do PMDB? Os detalhes o senhor não tem, então? Não, não tenho. O Jorge Luiz Zelada foi condenado e preso por crime de corrupção e lavagem de dinheiro. Contas secretas também foram bloqueados no Principado de Mônaco. Cerca de 11 milhões de euros. O senhor ex-presidente tinha conhecimento a esse respeito dos crimes por ele praticados enquanto diretor da Petrobras? Não. Senhor presidente, o senhor tendo nomeado, indicado, ou pelo menos dado a palavra final para indicação ao Conselho de Administração da Petrobras de Paulo Roberto Costa, Renato Souza Duque, Nestor Cunati Cerveró e Jorge Luiz Zelada, o senhor não tinha conhecimento de nenhum dos crimes por eles praticados enquanto diretores da Petrobras? Não. Ou desse esquema criminoso que alguns deles confessaram? Nem eu, nem o senhor, nem o Ministério Público, nem a Petrobras, nem a imprensa, nem a Polícia Federal. Todos nós só ficamos sabendo quando foi pego no grampo a conversa do Youssef com Paulo Roberto. Eu indago ao senhor essa porque foi o senhor que indicou o nome deles, né? Ao Conselho de Administração da Petrobras é uma situação diferente minha, que eu não tenho nada a ver com isso. Nunca participei dessas indicações. Não, o senhor que soltou o Youssef e mandou grampear, o senhor podia saber mais do que eu. Não, eu decretei a prisão do Alberto Youssef, é um pouco diferente. Doutor Moro, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Senhor ex-presidente. Mas enfim, o senhor tendo indicado essas pessoas, o senhor não tinha conhecimento de nada disso? Nada, eu indiquei tanta gente. O senhor tendo nomeado todas essas pessoas, o senhor entende que o senhor não tem nenhuma responsabilidade pelos fatos que eles praticaram? Nenhuma responsabilidade. Da Petrobras? Nenhuma responsabilidade. Alguns dirigentes de algumas empresas empreiteiras do Brasil, Ricardo Ribeiro Pessoa da UTC, Marcelo Baião da Odebrecht, Léo Pinheiro da OS, Rogério Honório de Sá de Andrade Gutierrez, admitiram que havia um esquema criminoso na Petrobras de pagamento de percentual de propina nos grandes contratos. Parte dela sendo destinada a agentes da Petrobras, parte dela sendo destinada a agentes políticos e partidos políticos, inclusive ao PT. O senhor ex-presidente não tinha qualquer conhecimento disso? Não, porque quem monta cartel para roubar não conta para ninguém, né? Do pagamento o presidente da República não participa do processo de licitação da Petrobras. O presidente da República não participa de tomada de preço da Petrobras. É um problema interno da Petrobras. Desse esquema de corrupção, de divisão de pagamento de agente da Petrobras e agentes políticos, o senhor também não tinha conhecimento? Doutor, se eu tivesse conhecimento, nenhuma empresa dessa prestava serviço para a Petrobras. Alguns desses dirigentes citaram como responsável no Partido dos Trabalhadores pela arrecadação desses valores o senhor João Vacari Neto. O senhor não tinha conhecimento disso? Não. Veja que o Vacari é tesoureiro do PT há pouco tempo. Nós tivemos vários tesoureiros na história do PT. Alguns afirmam que ele fazia isso desde 2007. O senhor não tem conhecimento? Não era tesoureiro do PT desde 2007? Depois que vieram à tona as revelações acerca desse esquema criminoso da Petrobras, inclusive de valores sendo direcionados a agentes políticos e a partidos políticos, inclusive ao Partido dos Trabalhadores, o senhor ex-presidente tomou alguma providência a esse respeito? Repita a pergunta para mim, por favor. Depois que vieram essas revelações à tona sobre o esquema criminoso da Petrobras, incluindo aqui repasses de valores a agentes políticos e a partidos políticos, entre eles o PT, o senhor ex-presidente tomou alguma providência? Eu já estava fora da presidência há 4 anos. E você sabe que um ex-presidente vale tanto quanto um vaso chinês. Um vaso chinês é um vaso bonito que você ganha quando você é presidente. Quando você deixa a presidência, você não tem onde colocar ele. Você não sabe como cuidar de um ex-presidente. Você não sabe como cuidar do tal do vaso chinês. Eu era ex-presidente em 2014, quando teve as denúncias da Lava Jato. Senhor ex-presidente, com sua influência no Partido dos Trabalhadores, o senhor é uma pessoa influente do Partido dos Trabalhadores, o senhor solicitou eventualmente para que fosse realizada uma apuração interna para verificar se os fatos afirmados pelos executivos ou pelos agentes da Petrobras eram verdadeiros? Sabe que essa influência dentro do Partido dos Trabalhadores é porque o Ministério Público não conhece o PT. Né? Se ele não tem influência no Partido dos Trabalhadores? Se eles conhecessem o PT, ele não falaria isso. Tá? Porque o PT é um partido em que
Eu não participo de nenhuma reunião do PT desde que fui eleito presidente da República. Isso em 2002. Até 2014, quando eu deixei a presidenta, que eu comecei a participar. Então eu não tenho nenhuma influência no PT. Eu tenho influência na sociedade. Quando eu falo, as pessoas me ouvem. Alguns ouvem, nem todos. Então, se eu entendi, o senhor não solicitou nenhuma providência ou que o PT fizesse algum exame? Não, porque eu não era verificação? dirigente do PT. Perfeito. Eu vou interromper aqui pelo tamanho do áudio, já retomamos.